Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um ACACIcast, o podcast da ACACI. Estamos na terceira temporada, já recebemos vários profissionais, muita informação, muitas novidades. Hoje eu recebo com muito prazer a doutora Ana Rita Novaes, uma médica homeopata com mais de 30 anos de profissão, atuou durante 30 anos na Secretaria de Estado de Saúde aqui do Espírito Santo, já está aposentada, mas continua atuando em várias outras práticas integrativas, complementares. Seja muito bem-vinda, Ana Rita. Fala um pouquinho desse currículo para a gente. Então, eu trabalhei até 2018 como referência da homeopatia, da acupuntura, dessa política de práticas integrativas que, graças a Deus, a gente teve a luz de conseguir fazer, de implementar essa política no estado do Espírito Santo, de ter um serviço no SUS, coisa que sempre foi uma batalha, já que a gente acredita que o que é bom tem que ser para todos, tem que ser gratuito, tem que ser possível para que todos possam se beneficiar delas. Então, até 2018 eu tive à frente dessas práticas e hoje eu continuo, de alguma forma, nesses bastidores, assim, Homeopatia, acupuntura, meditação, fitoterapia, musicoterapia, arte-terapia, são todas essas práticas que, na verdade, elas lidam com a subjetividade, é algo para além do corpo biológico, A gente entende que nós não somos apenas corpo, a gente tem um sistema, muito maior do que isso, emocional, espiritual, E aí essas dimensões do cuidado, elas são muito bem cuidadas, Elas são muito bem amparadas por essas possibilidades terapêuticas, Eu falo que a homeopatia e a acupuntura são especialidades médicas, não sei nem se está muito bem colocado dentro dessa política, são reconhecidas, e as outras têm os seus profissionais que fazem, que são capacitados para poder oferecer esse tipo de cuidado para as pessoas. E como que elas atuam aí no tratamento, principalmente de doenças como câncer, que é o caso da ACACI? Eu trabalhei na ACACI durante muito tempo como voluntária, e uma das que a gente mais tentou implementar é a meditação. Porque todo mundo super acelerado, diante de uma situação de vida muito complexa, muitas crianças adoecendo. As mães são as pessoas que mais sofrem, pelas pesquisas, as mães de crianças com doenças crônicas graves, elas têm um nível de sofrimento altíssimo. E a meditação é uma prática que você pode fazer, na sua casa, em qualquer ambiente, com respiração, com foco. Então, eu acho que é uma das, digamos assim, não que ela seja fácil, mas ela é muito interessante porque ela tem essa possibilidade do autocuidado. O Duin, que é um sistema de automassagem em alguns pontos do organismo, e a homeopatia, a acupuntura, que é onde eu realmente trabalho há muitos anos, eu acho que ela tem uma possibilidade enorme, tanto de melhorar esse aspecto emocional, mas também o aspecto físico, O meu doutorado, a pesquisa foi no câncer de mama, avaliando a ansiedade e estresse das mulheres que receberam o diagnóstico. E foi muito legal o resultado. Então, muitas vezes, eu fico sinceramente com muita pena de tão poucas pessoas saberem do potencial. E as que sabem, a doutora acha que ainda existe um preconceito por ser essa questão de subjetividade, Por exemplo, eu dou o meu depoimento que eu adoro homeopatia. Faço desde muito tempo. Muitas vezes a medicina, que a gente chama de tradicional, não resolveu, e a gente vê que é uma questão emocional e que a homeopatia, com pouca coisa, resolve, Então, também é um desconhecimento. Por que foi tão difícil? Por que é tão difícil aceitar isso? Eu acho que é uma coisa muito, muito complexa, porque são paradigmas. A saúde não dá dinheiro, A gente hoje vive um mercado de uma fábrica de doenças, de medicalizar, da indústria farmacêutica. O próprio paciente ele já chega querendo remédio. Então, quando você propõe algo além, existe um desconhecimento. Não existe dentro das faculdades, por exemplo, uma cadeira. Quando eu dei aula numa faculdade em Vitória, eu fazia questão de fazer um módulo, mas a maioria das pessoas não tem um profissional
capacitado para poder dar uma orientação. Então, muitas vezes você vai num profissional, você fala assim, eu quero fazer homeopatia. Ele nunca leu nada, possivelmente desconhece, fala, não gosto, não sei, não é legal. E existe, né, uma estratégia bem eficiente também de descredibilizar essas práticas. Então, eu acho que, na verdade, a gente acaba tendo que correr o tempo, estou falando um pouquinho antes, que a gente briga para trabalhar, porque existe diversas pesquisas. O meu doutorado foi na acupuntura, o meu mestrado foi com homeopatia. A gente sabe da quantidade enorme de trabalhos, mas que muitas vezes as pessoas preferem ignorar, né? Como uma estratégia mesmo de não possibilitar esse crescimento. E, por outro lado, a gente encontra pessoas como você. Eu sempre falo, dá o depoimento, porque é um compromisso e é uma possibilidade da gente estender para as outras pessoas. Com certeza. E a gente já tem resultados, eu digo, inúmeros, assim, dos benefícios. Uma coisa que eu acho que se você sentia com as mães, enfim. Por exemplo, no meu doutorado eu tenho os resultados estatísticos, né? O que a gente vê é que todas essas práticas, elas são artesanais. Sabe? Não é uma coisa, não existe um protocolo. Todo mundo que tem asma toma tal remédio. Não tem receita de bolo, nem na acupuntura. Todo mundo que tem asma usa esses determinados pontos, porque depende da pessoa. É individualizado mesmo. É individualizado. Então, as pesquisas de massa, de muitos números, são muito complicadas para a gente. Mas existem vários trabalhos. Eu acho que depende muito assim da gente ter um profissional bem qualificado, experiente, se dedicar ao tratamento. As pessoas perguntam, acreditar adianta, atrapalha? Eu não preciso de acreditar. Isso não é uma necessidade. Só que quando você acredita, né, no sentido assim, quando você quer, quando você entende que aquilo é importante, você vai ter muito mais, digamos assim, compromisso com o seu tratamento. Né? As pessoas se observam muito pouco hoje, é incrível, sabe? É incrível. Às vezes as mães, você pergunta um dado sobre as crianças, as mães não ficam com os filhos. Sabe? Então, a gente está vivendo um momento em que, por um lado, fica difícil você, tem os problemas, mas, por outro lado, pode ser a solução. Né? Eu acredito na humanização da medicina, na humanização do cuidado. Eu acho que essa é a maior contribuição. E eu acho que isso que a gente estranha também quando a gente é o paciente, né? Eu tenho um doutor que me acompanha também há muito tempo, clínico geral, e quando eu vi ele era clínico geral e homeopata. Aí você já fica assim, opa, como assim? E é um senhor. E aí você abre um livro, você vê que tem que estudar aquilo, né? E ele é tão específico, você sente calor ou frio nesse momento? Você sente medo disso ou disso? Aí você vai vendo como é personalizado, como é individualizado, como é criterioso, né? Até para passar aquela fórmula para você. Especificamente. E a gente está vivendo um momento o quê? Que eu quero ir na farmácia, achar um remedinho, porque eu não tenho nem tempo de ir ao médico. Então, eu acho assim, se a gente não der eu falo que a gente nada e morre na praia, né? Então, assim, se a gente não se cuidar, se a gente não se observar, se a gente não... É muita coisa externa para nos adoecer. E como ter acesso a esses tratamentos? Então, vários deles, porque essas práticas, elas são todas essas, né? Tem, inclusive, a importância da oração, né? São várias. Da fé, então, né? Todo depende do que você quer, do que você busca. Eu sempre procuro, assim, oferecer e orientar dentro desse arsenal, até alopatia também. Eu falo que tem hora que tem que ser remédio, entendeu? Não existe uma concorrência, né? Eu acho que o que está em jogo é o bem-estar da pessoa. Né? Então, dentro daquilo ali, por exemplo, eu sempre falo assim, dor é a melhor coisa a acupuntura. Então, você tem especialistas, você tem convênios, você tem no SUS, né? Tem no CRE Metropolitano, a Prefeitura de Vitória também tem no centro de especialidade, você vai na sua unidade de saúde e pede para ser encaminhado, né? Eu acho que
precisa de ter no SUS, e tem os consultórios médicos. A gestação é muito indicada. Na assim, gestação é muito importante. Entendeu? Então, assim, até para você ter um parto normal, um parto natural, tem muitas coisas que a gente pode fazer, individualizando caso a caso. Com certeza. E como que surgiu o seu interesse por isso, doutora? Eu acho que desde a faculdade, assim, eu comecei a ver uma coisa da relação médico-paciente que não me incomodava muito. Faltava alguma coisa? Faltava, sabe? Faltava. Aí tinha amiga minha que falava assim, você tem que ser assistente social, que era uma forma de me desqualificar, né? E eu falei, poderia ser feliz da vida, mas eu acho que esse olhar, assim, para além da doença física, sempre foi uma coisa que me intrigou. E aí eu comecei a estudar já na faculdade, depois fiz especialização em pediatria, depois vi que a homeopatia para criança é maravilhoso, então durante muitos anos eu tratei muita criança aqui na cidade, hoje já são mães, né? E depois eu fiz um curso de acupuntura como forma de complementar essa prática. Eu acho que, assim, para mim é um prazer enorme. Eu acho que eu sou muito realizada de ter conseguido encontrar essas ferramentas que eu acho que consigo ajudar muita gente. Na prática, para quem desconhece isso, em que a homeopatia, acupuntura, meditação, elas agem? Vamos dar exemplos práticos. Por exemplo, uma criança que está adoecida com tratamento de quimioterapia, a mãe que está abalada emocionalmente. Como que ela age? Acho que tem que pensar assim, que é sempre a ideia do corpo, mente e espírito. Então, assim, se eu estou abalada emocionalmente, aquilo ali afeta o meu corpo. Assim como eu tenho um corpo muito afetado, aquilo também abala o meu emocional. Né? Uma pessoa que está muito triste, ela tem uma tendência a afetar o pulmão. Né? Isso na medicina chinesa a gente vê muito. Uma pessoa, então ela para de respirar. Minha terapeuta fala isso. A gente respira superficialmente. Isso vai desenvolvendo outras doenças. A primeira vez que ela falou, você sabe que isso é emocional, né? Eu falei, mas né? Tudo tem um fundo. Né? O estresse, ele tem assim, uma capacidade de estragar as coisas que a gente não tem ideia. Né? Os vasos, os capilares, lá no finalzinho eles são lesados, porque eles vivem contraídos. Então, assim, voltando à sua pergunta, o que essas práticas podem fazer? Não existe uma doença específica. Eu vou porque eu tenho, por exemplo, as pessoas perguntam muito alergia. Alergia, homeopatia é ótimo. Entendeu? Eu acho que tem assim, carros-chefes, né? Por exemplo, essas crianças que gripam, homeopatia é maravilhoso. Então, assim, outras pessoas, por exemplo, que têm insônia, homeopatia, acupuntura, meditação é indispensável, aquele pensamento acelerado, entendeu? Então, assim, a acupuntura, eu sempre falo que é uma referência nos quadros de dor. Principalmente paciente com dor crônica. As dores têm uma relação também muito forte com o emocional. É até a memória da dor, né? Até a memória da dor. Às vezes você está curado, mas a memória está ali, você acha que está sentindo dor e você já está no processo de cura, mas você continua com aquela memória, né? A arte-terapia, por exemplo, eu acho muito interessante. Até fizemos um trabalho com a Cassi no hospital infantil, quando eu tinha os alunos, né, da faculdade. Foi uma bênção, porque eles lidaram com todo o processo de adoecimento das crianças de uma forma completamente diferente. Então, assim, eu acho que isso é importante para as pessoas, é importante na formação dos profissionais, é importante de inserir nos hospitais, que foi uma batalha enorme minha durante esses 30 anos de Secretaria de Saúde. Por quê? Porque, no fundo, o paciente que fica ali, ele fica completamente focado, né, sendo bombardeado com um monte de drogas e muitas vezes sem ter esse tipo de abordagem, que poderia ajudar a diminuir tempo de internação, né, coisas que a gente vê em locais onde que isso foi implantado. E como que associações como a CASSE, que abraçaram, né, homeopatia e outras práticas, podem ajudar também nisso?
em disseminar essa ideia e multiplicar o conhecimento em relação a essas práticas? Acho que uma delas é fazendo o que ela está fazendo hoje, né? Acho que trazer esse assunto é muito legal, né? Eu acho que assim existe, né, um plano da Cássia, existiu de fazer isso para a comunidade do entorno, né? De oferecer grupos de meditação que a gente fez durante muito tempo, palestras, né, rodas de conversa. Eu acho que as pessoas podem assim aproveitar, já que a rede social hoje é realmente a forma mais prática, né, e mais intensa de disseminação da informação, de, né, investir mesmo, porque eu acho que são conhecimentos, às vezes, que podem ser passados de formas muito simples. E as pessoas, às vezes, não dão muita bola ou não valorizam porque acham que é simples demais. Por exemplo, o escalda-pés. É tão simples que as pessoas não acreditam. É tão simples que as pessoas não vou parar de fazer essa bobagem. São as gotinhas da homeopatia, né? Então, assim, é porque existe, né, um charme, ou, na verdade, um marketing muito poderoso em cima do que é complexo, tecnológico. Então, se eu tenho um aparelho, eu botei o paciente ali no aparelho, tudo vai mudar. E não é assim. Né? Eu acho que essa tecnologia realmente está aí para ser utilizada, mas o cuidado não depende disso. E muitas vezes esse tipo de postura até atrapalha, até invesa, né? Até engana alguns pacientes. Então, assim, hoje eu acho muito difícil a gente reconhecer quem que é bom, quem que não é bom, que profissional. Acho que é importante as pessoas procurarem informações. Eu tenho visto muita coisa esquisita, sabe? Muito profissional que não tem uma formação adequada. Mas se tiver seguidores, se tiver um vídeo... Pois é, então... Infelizmente, né? Essa que é a real. Se tiver seguidor, se fala bem. Então, assim, é um problema muito sério. E a gente vê frequentemente casos na mídia de pessoas que até morrem por causa disso. Frequentemente sai uma médica, né, que se fazia passar por médica, na verdade, pediatra, atendendo crianças. Imagina. Presa. E na rede social... Deixa eu aproveitar para fazer nesses anos todos de experiência, de trabalho, algum caso te chamou a atenção, que te marcou? Alguma situação que chegou e com homeopatia você conseguiu ver, assim, o resultado? Eu falo que, para mim, a situação mais complexa, louca, foi com a minha mãe. A minha mãe estava com uma sepsemia, ela tirou o útero, depois que ela tirou o útero, ela fez uma sepse. Ela foi para a UTI e foi meu compêndio, sabe? Ela teve uma assistência muito legal, com uma rede de médicos alopatas, com os melhores no Hospital Santa Rita, e ela vinha piorando, já estava entubada, já tinha um tempo, e nada fazia ela responder. Aí eu tinha sido convidada para fazer uma palestra num evento. E eu estava destroçada porque eu achava que ela não ia viver mais 2 dias. E eu tinha usado a homeopatia, mas ela piorava tanto. Ela chocar é como se ela fosse morrer, né? E era impressionante, eu botava 2 gotas de homeopatia, ela fez isso 2 vezes. Eu falei, gente, eu achei a primeira vez que foi coincidência, na segunda vez teve que fazer massagem cardíaca, teve uma parada, eu falei, bom, não uso mais. E quando eu fui, mas eu vi que eu não tinha mais jeito, eu fui nesse evento, encontrei um amigo, Dr. Aldo Farias, que eu sou muito grata, e aí a gente pegou alguns sintomas, olha que coisa, não tinha explicação nenhuma, mas metade do lado dela era frio e metade era quente. E não tinha explicação fisiopatológica, né? Eu perguntei para os médicos lá, falei, bom, eu nunca li nada sobre isso, será que isso é considerado uma coisa característica da pessoa? Aconteceu aquilo durante aquela doença. Uhum. E aí a gente utilizou isso, e mais um sintoma também muito curioso, que ela estava para ser entubada. Eu falei, você imagina, você vai ser entubada, o que você vai falar? Minha mãe falou assim, Pedro pagou o condomínio? Mães. Aí eu falei, gente, mãe sendo mãe. Que é isso? Que é isso? Aí a gente fez o quê? Deu um medicamento, que foi um medicamento que o Sócrates morreu. Brutus pagou o galo.
E esse mesmo medicamento tinha um pé frio e um pé quente. Eu saí de lá, o farmacêutico foi direto para a farmácia. Naquela época, os farmacêuticos homeopatas eram comprometidíssimos. Ele saiu, foi lá, me levou o medicamento 5 da tarde na porta do hospital, Hospital Santa Rita. Eu cheguei, dei 2 gotas para ela. À noite, ela estava falando. Então, assim, a gente conta isso. Foi não sei o que, não foi, não. Não tinha mais, sabe? Ela estava com todo há muito tempo, assim, a perspectiva de vida dela era muito pequena. Então, assim, eu acho que esse caso, assim, me passa sempre o tanto que a gente não usa e que a gente deveria tentar, entendeu? O tanto que a gente sabe pouco. Eu acho que a gente tem pouca experiência em paciente muito grave, sabe? E eu acho que é isso. Eu tenho uma experiência em que eu tenho certeza que minha mãe viveu mais 20 anos por causa da homeopatia. Então, assim... Por você acreditar muito, né? Porque foi você acreditar... eu fiquei ali, entendeu? Isso. Eu estava junto dela. Então, eu vi toda a mudança dos sintomas. Então, eu acho assim, requer uma dedicação infinita, né? Requer uma dedicação, requer um conhecimento, requer um monte de outras coisas. Eu preciso encerrar, doutora, a gente poderia ficar falando muito ainda, que é um assunto que tem muito a ser abordado, né? Mas eu tô com uma curiosidade, assim, nesse momento de todo mundo tá tão acelerado, as mulheres, né, mãe profissional, todo mundo falando disso, vem a geração millennium, inteligência artificial, como que a gente medita? Eu já tentei. É um desafio para vocês também, eu acho, né? Tudo que a gente ainda mais uma mãe com tantos problemas sérios também com os filhos. Meditar, assim como tudo na vida, é treino, né? É aquela coisa da repetição, de você faz 1 minuto, faz 2, uma hora rola. Né? Eu acho que assim, a gente não pode desistir. Eu não consigo. Eu lembro que quando eu fazia yoga, que eu acho que é outra coisa maravilhosa, eu tinha uma amiga que falava, eu sou muito acelerada, eu não dou para isso não. Aí passou uns tempos, encontrei ela lá, falei, mudou a minha vida. Entendeu? Então, assim, você vê que mesmo quando você se julga muito acelerada, é justamente quando você precisa. Agora, eu acho que, assim, aí é cruel você botar a pessoa 1 hora sentada, né? Então, sem radicalismo, né? Eu acho que ela pode começar a fazer 1 minutinho, 2, é isso, são as gotas, né? São a gente também tomar consciência. Doses, né? Consciência. Sim. Se aquilo ali é bom, eu preciso daquilo. E outra coisa, se a gente não se priorizar, se a gente não se colocar também como parte da nossa vida, a gente deveria ser o centro da nossa vida. Não tem o que dar certo. Verdade. Doutora, muito obrigada. Obrigada a você. Por ser uma referência, pela contribuição com a CASSE, pela contribuição com a medicina, tantos anos, né, lutando para que dê certo e deu. E deu certo, com certeza. Os resultados estão aí. Muito obrigada, viu? Nada, obrigada a você. Bem-vinda sempre. Que seja muito bom sempre para cá e para vocês. Estamos aqui de portas abertas, tá? Tá joia. Obrigada. Vocês viram aí, né? Quanta informação bacana. A gente falou de muita coisa, né? Foi muito além da medicina, muito além da homeopatia. Foi questão de autoconhecimento, de se priorizar, de se cuidar, de cuidar da emoção, do corpo, da fé. E é isso aí que você vê aqui no podcast da CASSE. Fica com a gente. Até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau.